Quero compartilhar com você o que eu considero interessante quando se trata de operações de rompimento que nós devemos observar. Ou seja, quais são os critérios técnicos que eu devo considerar para pensar em uma operação de compra ou de venda se baseando num trade de rompimento. O que eu vou explicar para você aqui, inclusive eu vou utilizar uma operação que foi compartilhada com os membros do Clube das Tendências hoje, tá bom? Que aconteceu no Bitcoin. Mas para que você consiga entender isso, eu vou ter que utilizar aqui um exemplo real que aconteceu hoje, tá bom? Mas é interessante dizer que essa percepção você consegue aplicar ela a qualquer ativo que tenha liquidez, que se desenvolva, que respeite os princípios clássicos da análise técnica, e você consegue implementar ela também em qualquer periodicidade de tempo gráfico. Então, o exemplo aqui foi uma operação no day trade que aconteceu no gráfico de 5 minutos, tá bom, mas você consegue implementar ela no gráfico 60, diário, semanal, da mesma forma, porque o que se trata aqui não é um setup específico para esse ativo e para esse período de tempo gráfico, mas é uma leitura da ação do preço, um princípio operacional, técnico, clássico, que você vai conseguir aplicar em qualquer mercado, como eu citei, criptomoeda, futuros, commodities, ações, da mesma forma, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar a tela com você para ficar mais interessante isso aqui, tá? Eu vou começar por esse layout limpo, que é o que eu chamo de um layout somente de preço e região, e depois nós vamos para o nosso layout mais completo, que tem as médias móveis, os indicadores que eu considerei também para essa tomada de decisão que foi compartilhada com o pessoal no Clube das Tendências, tá? E se você não conhece ainda, o Clube das Tendências é um ambiente educacional que se desenrola durante o pregão, onde basicamente eu compartilho com o pessoal ali meus quase 9 anos de experiência aqui no mercado financeiro, principalmente no mercado de day trade, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o projeto. Bom, olha só, esse evento aqui, ó, que aconteceu hoje no Bitcoin, ele é um evento interessante, tá bom? E quando ele acontece, que é o quê? O gap, seguido de uma lateralização do preço, então você teve um gap, mais uma continuação aqui do movimento já nos primeiros 3 candles, seguido de uma lateralização, ele é um padrão interessante que eu já observei, que no Bitcoin ele tem uma acertabilidade significativa. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, né, num espaço de tempo aqui e observar alguns eventos que aconteceram similar a esse evento, eu já percebi que ele tem uma acertabilidade, olha só, ele tem uma acertabilidade bem interessante para operar, tá bom? Tanto num gap de alta como num gap de baixa, apesar que existe aqui uma questão que é o tamanho do gap também. Esse gap aqui no Bitcoin, ele foi mais ou menos um gap de uns quase 12 mil pontos, e o preço andou aí nos seus primeiros 3 candles aí, uma movimentação mais o gap de mais de 15 mil pontos. Geralmente, quando isso acontece, um gap tão grande assim, às vezes o Bitcoin ele não se desenvolve muito além daquele gap, às vezes ele fica meio lateral, ele tenta reverter no reverse, então fica um ativo ruim para operar quando isso acontece. Mas o que aconteceu aqui? Eu estava enxergando pelo gráfico de 60 minutos, olha só, e aí vem o princípio do que eu chamo de uma análise discricionária, de cima para baixo, onde você não fica preso somente ao tempo gráfico que você opera, apesar que vai ter algumas escolas, como por exemplo a escola de Al Brooks, que ele defende muito, né? Mas claro que também com algumas exceções, você focar somente naquele tempo gráfico que você decidiu operar, seja gráfico de 5 minutos, seja gráfico de 15 minutos, seja gráfico diário. Mas eu acho que principalmente quando se trata de day trade, tá bom? Nós devemos sim considerar outros tempos gráficos além do tempo gráfico que você opera, seja 5, 10, 15 minutos. E principalmente, voltando aqui, daqui a pouco eu compartilho a tela novamente, então você deve sim, quando se trata de day trade, considerar outros tempos gráficos, tá bom? Pensando num princípio de gráfico analítico, gráfico operacional. Por exemplo, por algum tempo, né, nesse espaço que eu estou no mercado, desde 2017, eu considerava para day trade 5, 15 e 60 minutos. Hoje, basicamente, eu trabalho com 5 minutos, 60 minutos e tirei os 15 minutos. Não, o pessoal que é do meu educacional, do clube, do meu treinamento, ele sabe do porquê que eu removi basicamente os 15 minutos, tá? Mas tem traders que gostam de considerar esse triplo screen, né? Eu gosto muito do dual screen, que é os 65 minutos, que para mim já é o suficiente. Então, eu começo num princípio preditivo de análise, tá bom? Onde eu quero entender o que pode acontecer naquele pregão, numa movimentação mais macro, ou seja, uma movimentação que pode acontecer ao longo do pregão, tá bom? E aí é baseado nesse critério, nesse primeiro passo, certo? Analítico, que eu vou conseguir ali ter uma percepção melhor pelo gráfico operacional. Então, quando eu vi esse gap aqui no Bitcoin, por volta das 9h30, que foi o horário que eu cheguei aqui hoje com o pessoal do clube,
por volta das 9h30, eu vi esse gap aqui, já esse padrão de candle querendo fechar aqui já nessa região positivo, eu falei, bem, existe uma possibilidade significativa para o Bitcoin vir buscar essa região dos 400 mil pontos, né? Fazendo o clássico, o famoso volta em V, ou seja, quando você tem a anulação do movimento anterior em 100%. Então você teve esse movimento de baixa, e aí você teve esse movimento. A partir do momento que ele começou a quebrar essa região e a principal retração de Fibo, que eu considero muito, tá bom? Que é o extremo de um movimento corretivo, para mim, que é o 61.8, quando ele rompeu isso aí, eu já falei, não, provavelmente ele vai devolver 100% desse movimento, voltando para a região dos 400 mil pontos. Ele foi até além, né? Enfim, mas olha só, acabou que você vê que ele é nessa região que ele está trabalhando. E aí, quando eu tive essa percepção lá pelos 60 minutos, aqui nos 5 minutos ele ficou interessante porque ele começou a criar aquele evento que eu falei para você. Então você teve o gap, olha só, vamos lá. Então você teve o gap seguido de uma clássica correção, segundo... calma aí, deixa eu compartilhar a tela. Opa. Então deixa eu voltar aqui no 60, desculpa, que eu falei um pouquinho aqui sem compartilhar a tela. Então olha só. Então a partir do momento que eu vi que o Bitcoin abriu aqui nessa região, certo? Ele já tinha rompido aqui o 61.8 desse movimento de baixa. Começou a trabalhar praticamente acima dessa região, olha só o 61.8. Sendo também uma região de preço que ele começa a romper, eu falei, bem, apesar da região, né, ele tem potencial de voltar para essa região dos 400 mil pontos, fazendo uma clássica volta em V, ou seja, onde ele faz a anulação do movimento anterior por completo, beleza? Quando eu percebi esse cenário nos 60 minutos, ficou fácil para mim aqui interpretar os 5 minutos. Então, olha só, eu tive aqui, ó, esse movimento seguido de uma lateralização. Observa que nesse momento, eu já começo aqui na live de abertura com o pessoal do clube, a compartilhar a possibilidade do Bitcoin entregar um movimento de alta vindo buscar os 400 mil pontos. Ou seja, olha só, deixa eu compartilhar com você aqui rapidinho esse momento no Telegram. Então teve aqui a nossa live de abertura, eu encerrei essa live, ela durou mais ou menos uns 20 minutos, então foi mais ou menos das 9h30 até as 9h50, a abertura ali do mercado à vista. Aí depois eu já mandei em seguida, olha só, 9h56 o cenário que era interessante para pensar em comprar índice, que não se validou. Tá bom? Cenário que era interessante para pensar em vender dólar, que se validou, mas não se desenvolveu. Foi uma operação aí que deu stop de 7 pontos no dólar. O dólar está bem ruinzinho para operar. Eu até falei com o pessoal do clube aqui que essa semana eu não vou compartilhar nenhuma operação com o pessoal no clube, mesmo com contexto. Eu vou comentar, mas eu não vou compartilhar. O dólar está muito ruim. Olha só, se a gente vir para o layout do dólar aqui, ó, cadê o dólar? Olha só, esse é o gráfico do dólar. Mercado péssimo para se operar. Não está um ativo interessante para se operar. Olha o comportamento do preço desse ativo. Então, existem outros ativos que são mais interessantes, principalmente o Bitcoin, que é, na minha opinião, que entrega mais oportunidades. Tá bom? E aí, teve o do Bitcoin que eu compartilhei também. Olha só, uma possibilidade de continuação do Bitcoin indo buscar os 400 mil, certo? E aí estava especulando esse cenário. Isso aqui, ó, por volta de 9h57, eu compartilhei essa análise aqui no print, mas eu já estava falando dela antes na live de abertura, dentro do clube. Perfeito? E aí, olha só, e aí ele valida para mim tempos depois. Deixa eu pegar aqui a contagem das ondas. Ó, então ele fez esse movimento de alta, seguido de uma clássica correção A, B, C. Observa que na hora que ele começa a indicar para mim que poderia ser o final aqui da subonda C, nessa combinação de candles 26, 27, eu já tive aqui uma ignição. Eu já achei isso muito interessante. Aí me deixa candle 28 ainda dentro da região e ele fecha o candle 29. Esse tipo de rompimento, ele não é o rompimento dos sonhos. Por quê? Porque eu não gosto muito desses rompimentos onde o preço ele parte do ponto de rompimento para cima, se é um rompimento de alta, ou ele parte a partir do ponto de rompimento da região para baixo, se é um rompimento de baixa para baixo, certo? Eu não gosto muito. Por quê? Pensa comigo, quando você faz uma compra num trade de rompimento como esse aqui, você tem duas opções a grosso modo de stop. Ou você coloca o stop clássico, que é aqui no fundo, tá bom? Ou você coloca um stop mais curto e mais aplicado dentro do day trade, que é um stop aqui na mínima do candle gatilho, que seria aqui, que foi inclusive o que eu falei, compartilhei com o pessoal do clube. Só que esse stop aqui, o clássico, ele é um stop bom, porque você fica bem ancorado com o seu stop, só que é um stop caro. Então olha só, um stop de 4 mil pontos no Bitcoin é um stop grande. Se você considerar aqui, ó, em termos de risco-retorno, andou super bem, né? Quase 6.500 pontos do nosso ponto de entrada. Mas ainda assim não dava nem 2 para 1. É um stop muito grande de 4 mil pontos. Então, ou seja, na minha opinião, um stop de 4 mil pontos para day trade no Bitcoin é inviável, tá? Bom, o próximo passo é o stop mais curto, que é esse stop aqui, que foi um stop de 1.500 pontos que eu orientei o pessoal a colocar. Então, entrada no rompimento, stopzinho
de 1.500 pontos, foi bem aqui. Mas o que é ruim desse tipo de stop aqui, tá? Se após o rompimento ele vem para fazer um pullback pré-rompimento, uma troca de polaridade na região, geralmente seu stop vai estar mal posicionado, se tratando disso, e você vai ser violinado, entende? Então isso que não é interessante. Então quando você faz uma entrada de rompimento num trade como esse daqui, que você acredita no rompimento, é interessante realmente que esse pullback não aconteça. Como que você vai saber? Você não vai saber. Então você vai entrar, vai ter operações que você vai pôr um stop assim muito próximo do ponto de rompimento e você vai tomar violinada. Vai ter uns que vão falhar e vai ter outros que vai se desenvolver como esse, tá? Então esse foi o primeiro ponto, tá? Qual que era o alvo dessa região? Observa que eu tinha aqui um nível de preço, que ele já abre trabalhando acima dessa região, e eu tinha aqui um próximo nível de preço. E aqui, esse espaço entre uma região e outra, eu tenho o que eu chamo de vácuo livre, que é uma região onde o preço ele pode se desenvolver de uma forma mais direcional, porque você não tem muitas travas ali naquela região, certo? E eu falei, bem, esse rompimento aqui, ele estava dando compra mais ou menos na região do 397 mil, e 125 mil, 200 mil pontos, tá? 397 e 200 mil pontos, ou seja, stop de 1.500 pontos. E aí o que eu observei? Aonde vai ser o risco-retorno, aonde vai dar o risco-retorno de 2 para 1 desse trade? Bem, quando eu projetei aqui esse alvo, ele estava dando para mim aqui o risco-retorno exatamente nessa região dos 400 mil, que era uma região que eu já estava especulando que ele tinha potencial para buscar. Olha só, risco-retorno de 2 para 1, certo? Para um stop 1.500, 2 para 1, tradezinho legal. Tanto que eu até falei com o pessoal, falei, para quem vai tentar buscar um alvo maior, faz pelo menos uma parcial de 2 para 1, que é uma parcial excelente, tá bom para você tentar buscar um alvo maior. E esse trade ele andou, na verdade, 4 para 1 de risco-retorno, se você considerar, ó, stop de 1.500, andou 6.400 pontos, andou até mais, né? Mas arredondando 4 para 1. E Bitcoin é assim, tá? O Bitcoin, quando você acerta operações nele, os trades geralmente oferecem 3, 4, 5 para 1, tranquilamente, diferente do índice do dólar, que dificilmente você vai conseguir pegar uma operação superior a 2 para 1, muito difícil, tá bom? Acontece, mas é menos. Bitcoin, criptomoeda, ele tem essa vantagem, tá bom? Tem outras também, mas aqui se tratando tecnicamente falando são essas, tá? Essa vantagem é interessante no Bitcoin, além de ele ser um ativo muito técnico, tá bom? Então, esse foi a leitura da ação do preço que eu tive. Observa que eu não usei até agora nenhum indicador, só preço, só price action, como você queira chamar, ou análise técnica clássica, tá bom? Gap, rompimento a favor do gap, antes do gap, correção ABC, observação do comportamento do candle que rompe, por isso que eu falei, fiz a leitura, e qual que era a região de alvo e se tinha possibilidade de ir nessa região de alvo, que era o que eu estava abordando até então. 400 mil pontos é muito possível para o Bitcoin buscar hoje, beleza? Observa só, eu comecei a live com o pessoal 9h30. Esse trade ele foi acontecer 11h20, 11h25 na verdade, que foi o fechamento dessa barra. Nós ficamos basicamente quase 2 horas aqui só olhando para esse ativo aqui. Entendeu? E os outros que a gente acompanha também, índice dólar, né? Inclusive o índice, ele validou até um cenário que eu falei que era interessante para quem quisesse operar índice vendido, que era aguardar esse evento aqui, ó, né? A única coisa que eu não gostei, que foi o tamanho desse candle aqui, né? Ficou muito caro esse stop, mas ele validou a análise que nós fizemos também antes de encerrar o dia operacional aqui no Clube das Tendências. Então observa só, até esse momento aqui, o que você viu mostrando para você, foi só a parte de análise analítica pelos 60, a leitura da ação do preço pelos 5 minutos e o contexto ali. Mas observa que eu não compartilhei ainda nenhum indicador que eu utilizei. Então, antes de você pensar se tem contexto para você comprar baseado na média móvel X, no indicador Y, você tem que ter essa leitura da ação do preço. Porque não adianta o mercado estar interessante com relação ao alinhamento das médias se não tem contexto gráfico. Muito importante também, quando você tiver principalmente fazendo uma análise do ativo que você pretende operar, mantenha esse layout limpo, como eu compartilhei com você aqui, sempre deixa um layout limpo no Profit Chart ou qualquer outra plataforma que você utiliza, para você realmente começar depois a observar o comportamento do preço sem a influência dos indicadores, certo? Você deve considerar indicadores, eu considero indicadores, eu vou compartilhar com você quais são os indicadores que eu utilizo, tá bom? Mas observa só, é muito interessante você observar o preço antes, tá? Voltado basicamente aqui somente na leitura do preço. Bom, vamos para o meu layout agora que eu considero com os meus indicadores. O meu layout completo é esse layout aqui. O volume não. O volume ele não está fazendo mais parte da minha leitura, da minha tomada de decisão, tá bom? Eu já usei muito o volume
por muitos anos. Hoje eu não considero mais tanto volume, mas eu coloquei o volume aqui para mostrar para você que você pode adicionar ele também na sua leitura para possíveis trades de rompimento, como um filtro de decisão. Você pode considerar. Coloquei ele aqui para te explicar depois. Só que o meu layout, deixa eu até ocultar aqui, o meu layout clássico é esse aqui, tá bom? Regra de coloração da minha autoria, que eu chamo de mestre da tendência, aonde o objetivo principal dessa regra de coloração é me mostrar para qual lado está o fluxo, comprador ou vendedor. Evita que eu opere contrário, porque olha só, quando você tem um fluxo vendedor, você tem candles vermelhos colorindo aí, tá? Observa só, hoje você não teve nenhum critério de venda no Bitcoin, nem no gráfico, tá bom? E nem alinhamento com a regra. Então, se você tem um problema de enviesamento, de querer operar contra a tendência, tá bom? Você tem a regra de coloração aí que funciona no Profit Chart, no Vector, no Black Arrow, aquela plataforma internacional do Profit, que é da Nelogica também. Todas elas funcionam perfeitamente, você consegue usar em qualquer tempo gráfico, aí, principalmente day trade, mas funciona também em gráficos de horas, gráfico diário. Tem um link aqui na descrição, é um valor praticamente de uma pizza, ou até menos, dependendo da pizza que você consome. Tem um link aqui, onde você ganha acesso a uma masterclass, aí onde eu te ensino a operar um dos gatilhos operacionais que eu gosto muito e que é muito assertivo, tá bom? Tem um link aqui na descrição da minha regra de coloração, tá? Então, olha só, eu tive aqui, certo? Preço, contexto, né? Região dos 60 minutos indicando possibilidade de ele buscar os 400 mil, gap de alta seguido de uma correção clássica ABC, no final da subonda C, ignição, momento, isso é interessante para validar se realmente é uma possibilidade de ser uma subonda final, onda C ou onda E, tá bom? Que são ondas finais corretivas, tá bom? Subonda C ou subonda E, beleza? E aí o contexto gráfico, ele deixa para mim esse candle, como eu falei, não era um rompimento dos sonhos, porque eu gosto de um rompimento, o tipo de rompimento que eu gosto mais é quando o preço ele sai mais ou menos do meio da região de consolidação e fecha rompendo, que seu stop fica mais bem posicionado. Só que pensa comigo, nada impede você pôr o stop aqui embaixo também, como eu falei, a questão é, compensa assumir esse stop ou não? Eu falei 4 mil pontos aquela hora, né, mas na verdade eu medi alguma coisa errada. Era mais ou menos uns 3.700 pontos, mas não é muita coisa diferente de 4 mil pontos, tá bom? E aí eu tinha a minha regra de coloração baseado em 5 indicadores, 3 visuais, 2 ocultos. O que quer dizer isso aí? 3 visuais, 2 ocultos. Média de 9 períodos, média de 20 períodos, as duas exponenciais, porque é a melhor... a melhor estrutura de médias para day trade, é exponencial. Eu já usei aritmética, a melhor é exponencial, mas cara, a diferença é ridícula, tá? Eu prefiro exponencial, mas a aritmética funciona também. Se você não entender o contexto no gráfico, nenhuma média vai salvar a sua vida, tá bom? E VWAP, que para mim é o indicador mais importante para day trade, sem dúvidas, é VWAP, tá bom? Mercado intradiário, olha só essa absorção aqui na VWAP, é a mais importante, tá bom? Então, olha só, eu tinha 60 minutos indicando que eu tinha potencial de buscar os 400 mil. Contexto de gráfico operacional muito interessante no Bitcoin pelos 5 minutos. Eu tinha minha regra de coloração validando essa compra, tá bom? Perfeito? Cara, risco-retorno favorável, porque ó, se eu fizer uma projeção aqui ó, dessa estrutura para cima, olha só, se eu fizer aqui uma projeção, esse era o primeiro alvo, dava exatamente nos 400 mil, olha só, 3 para 1, né? É 2 para 1 de risco-retorno, stop de 1.500, alvo de 3 mil. Ou se eu quisesse pensar num alvo maior, que era uma opção, ó, tinha essa segunda projeção aqui, que seria um alvo aí de mais ou menos 5 mil pontos também, que seria um belíssimo trade. Beleza? E aí foi uma operação que não deu problema nenhum, você entrou, aí logo ela se desenvolveu aí, ela basicamente aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto candle, ela foi no alvo. Olha só agora a questão do volume. Só que antes de eu falar do volume, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para você rapidinho. Olha só, então aqui é o momento que eu compartilho as possibilidades de trade e tal. Ó, vou fazendo análise, falando do Bitcoin, vamos embora. Né, ó, falando do índice, do dólar que estava péssimo, beleza? Ok. Ó, aqui é o momento que eu começo a falar, ó. Caso alguém vá operar esse rompimento no Bitcoin, fique ligado no fechamento desse candle. Qual candle? Foi o candle que fechou rompendo lá, que deu contexto. Aí eu começo a falar aqui dos critérios e tal, da gestão de trade. Olha só, aqui é o momento que eu compartilho, ó, já, ó, 1.500 pontos de stop, né, para operar esse rompimento, ou seja, um stop curtinho, ó, projetando o alvo, esse alvo dá nos 400 mil, sendo também um risco-retorno de 2 para 1, 3 mil pontos de alvo para 1.500 de stop, ou seja, bem justo, né, olha só onde ficou o alvo, ficou na extremidade superior ali da região, que ele acabou até passando para cima dela, mas você vê que não foi muito além também, tá? E olha só a gestão do trade, ó, ao inicio um trailing stop, candle a candle, tal, para proteção da operação. Falando aqui, o pessoal começa a interagir comigo, ó, o pessoal do clube, eu, o Daniel,
né, trade no bit fica ficando bonito, entende? Você consegue interagir comigo aqui dentro do Clube das Tendências, e aí a operação já foi no alvo, e beleza, e depois, tempos depois, eu encerrei com o pessoal aqui no clube, tá bom? Bom, vamos lá agora, deixa eu mostrar aqui o volume, vamos colocar o volume aqui, tá aí. Como que você vai usar o volume na leitura de um trade de rompimento? Primeira coisa, Charles Dow, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre volume e depois eu volto para a câmera. Charles Dow, ele trouxe um estudo bem interessante sobre o princípio do volume com relação ao preço. Ele falou assim, dentro de uma tendência saudável, o volume ele se expande quando você tem um movimento impulsivo a favor da tendência, e o volume ele retrai quando você tem uma correção, certo? Você vai encontrar, por exemplo, um estudo bem interessante sobre Charles Dow, nesse livro aqui, que é a Análise Técnica Explicada, do Martin Pring, livro clássico muito bom. Ele não é um livro que vai capacitar você sozinho para operar no day trade, não vai, tá bom? Porque aqui basicamente você tem a visão do investidor, não de um trader, tá bom? É diferente, mas você tem aqui basicamente a escola da análise técnica aqui muito bem explicado nesse livro. Beleza? Entendendo que só esse livro não é o suficiente para você operar no day trade. Day trade tem alguns princípios que você precisa entender que você não vai encontrar em 99,9% dos livros, geralmente clássicos de análise técnica. Por quê? Porque a visão do cara, do autor, geralmente ele é um investidor, longo prazo. E day trade ele tem alguns detalhes que você precisa saber. Mas para o que você precisa, que é uma base, que é a análise técnica clássica, você tem nesse livro aí, tá bom? Bom, vamos lá. Então ele falou assim: o volume ele deve expandir quando você tem um movimento a favor da tendência primária, de alta ou de baixa, apesar que de baixa tem alguns detalhes que pode variar um pouquinho, mas a grosso modo é isso. E ele deve retrair quando você tem um movimento corretivo. Então, movimento impulsivo, escola de Elliott, movimento impulsivo, volume expande. Movimento corretivo, correção clássica triangular, retangular, formação de cunha, bandeira, vai embora. O volume ele vai retrair. E aí o rompimento ele tem que também ter uma ascensão do volume, tá? Uma expansão do volume. Então volta aqui. Olha só. Observa só então o comportamento do volume com relação ao preço, tá bom? Você não faz a leitura de uma barra específica, a não ser que você está olhando a barra ali, por exemplo, que está rompendo. Olha só. Você teve aqui um volume. Esse volume aqui, ó, tá vendo que ele não ficou tão interessante aqui? Mas olha só, você teve aqui um momento que ele encurta, mas mesmo assim você já percebe um volume ascendente. Olha o volume que começa a entrar aqui, ó, tá? Você já começa a ver aqui, ó, antes do rompimento, ó, nesse momento aqui, ó, tá? A partir desse candle 26, absorção, olha só como que o volume já começa. Olha a média para você entender melhor. Observa a média ligeiramente ascendente, tá? E aí no candle que rompe você teve essa barrinha aqui. Observa só, esse candle que rompe com relação ao volume dela foi acima da média ali, certo? Mas ele estava na média dos outros, não tinha nada assim em destaque. Esse volume aqui dessa barra 34 foi interessante, que começou a caracterizar uma barra de exaustão. Você vê que o preço não foi muito além dela, né? Depois corrigiu, tá bom? Eu, Daniel, tá bom? Eu não uso mais o volume para tomada de decisão de compra ou de venda, eu já usei. Só que o que eu percebi? Ao longo desses quase 9 anos no mercado, eu percebi que tinha muita coisa que não funcionava tão bem depois de um tempo, tá? Então o volume teve um momento, uma fase dele que foi mais interessante, depois teve uma fase que não. E aí eu tirei o volume porque eu vi que ele não estava mais sendo tão eficiente no meu filtro de tomada de decisão, e tirei também o gráfico de 15 minutos, além de vários outros ajustes. Então o meu operacional, ele passou por uma série de ajustes que requereu o quê? Tempo de tela. Tem, como eu falei, quase 9 anos, tá bom? E se você quer ter acesso a esse operacional, tem um link aqui na descrição para você conhecer o meu projeto educacional, que eu chamo de Arte de Operar Bem num Day Trade, que é onde está lá, basicamente, de forma bem atualizada, tá bom? Realmente como eu enxergo, como eu analiso e como eu opero no mercado, beleza? Inclusive é um curso muito recente, é o único curso mesmo clássico que eu gravei, eu gravei ele ano passado. Tá bom? E é um curso que realmente vai capacitar você a operar no day trade, principalmente desde o princípio de você entender o comportamento do preço, tomar decisão, gerir o trade e principalmente para você se encontrar na parte sua mental, comportamental, como que você vai lidar com o mercado, tá bom? A arte de operar bem no day trade tem um link aqui na descrição, tá bom? Então, olha só, esse trade aqui, então, basicamente foi leitura pelos 60 minutos, quando eu vi esse cenário que eu falei, provavelmente busca os 400 mil, certo? Comportamento do preço nos 5 minutos, movimentos de autocorreção ABC clássica, final da subonda você entra no momento, barra 27 em diante, rompimento, um rompimento legítimo, só a única questão que eu falei foi do stop, que você tinha que considerar, porque se ele volta para um pullback, seu stop está mal posicionado, e se isso é problema, você bota o stop aqui no fundo,
né? Essa é a verdade, tá bom? E depois aí a regra de coloração validando também o cenário, como eu falei, tudo alinhado, o cenário todo alinhado. Então, cara, todo alinhado, esse cenário era um cenário perfeito para você entrar na operação. E aí compartilhei com o pessoal a operação, foi no alvo, deve ter gente que deve ter pego um alvo maior aí, como eu falo, eu sempre falo, se for buscar um alvo maior, faz pelo menos uma parcial de 2-1, para você buscar um alvo maior, tá bom? Beleza? E aí foi basicamente o critério desse trade que aconteceu aí no Bitcoin, nesse pregão aí. Basicamente hoje é o primeiro dia operacional de maio, dia 4 de maio, primeiro dia operacional. Beleza? Então olha só. Então, basicamente, é isso que eu considero, tá bom? Outra coisa, tem as questões dos horários também que você deve ficar ligado, tem os horários de melhor oportunidade. Esse trade aqui, falando nisso, o horário dele foi 11h25, né? Você já tinha o mercado americano que já tinha aberto ali praticamente 1 hora atrás, e aí deu essa oportunidade aí. O mercado passou muito tempo lateral, mostrando que não tinha força vendedora para anular o movimento, o gap, tudo isso é considerável aí, tá bom? Bom, eu acho que isso aqui já é uma base para você considerar quando se trata de trade de rompimento, tá bom? Você olha ali, faz uma análise pelo gráfico analítico, aí você vai escolher o seu gráfico analítico. Se você opera B3, eu sugiro B3, day trade na B3, eu sugiro 60 minutos. Se você opera, por exemplo, fora, criptomoeda lá fora, 24 horas, eu sugiro o gráfico de 2 horas, 4 horas, mas até os 60 ainda se aplica nesses mercados também, tá bom? Mercado americano, mesma coisa, 60 minutos, tá? Bom, acho que é isso que eu queria compartilhar com você. Então, se esse vídeo realmente fez sentido para você, comenta aí, deixa seu like e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.